adeus. Você olhou pra mim, perguntou por quê. Jonas, entra aí, Jonas. Boa noite, Jonas. Boa noite, professor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo. Vamos lá. Obrigado. Valeu, vamos esperar a galera aí, os colegas entrar, dar um minutinho para a gente iniciar, tá bom? Deixa eu só eles Beleza. Deixa eu ver aqui. Quem é que já tá? Jonas, Stephanie. Boa noite, Stephanie. Certo. Isadora. Boa noite, Stephanie. Dá só um minutinho aí, dá uns 2, 3 minutinhos aí para o pessoal entrar. Ó, o Marcos está chegando. Boa noite, Marcos. Boa noite, boa noite. Boa noite, a Monique também está entrando. O pessoal está chegando aí. Aos pouquinhos o pessoal está chegando. Conseguiram entrar lá? Deram uma olhada nos tópicos? Professor, entrar eu entrei, olhar eu olhei, então... e daí eu li o desafio. Só que assim, eu acho que eu entendi a ideia, mas eu não tenho certeza. Daí, exatamente. Tipo assim, porque é confuso, eu não sei se eu tenho que fazer cálculo ou não, entendeu? Mas parece que a resposta já tá no próprio enunciado. Tá. Eu não preciso, sabe? É buga Eu vi no cachola, YouTube senhor. que tem uns cálculos de identificação ali, tem que separar a porcentagem. Só não entendi o que o enunciado exatamente estava querendo, principalmente naquele das ração lá. E o outro, parecia que os outros dois, a resposta tá no enunciado mesmo, na minha lógica. Certo. O desafio que vale nota é desse tópico de conceitos de modelagem e otimização, né? Tá vendo na tela aí? Eu deixei um slide na tela e tá ali, atividade 1, desafio em vermelhinho, tá vendo ali? Isso. Pois é, mas os outros dois tópicos, todos eles têm desafio, só porque o que vale nota mesmo é o último, né? Isso. Beleza. É o Só para último. confirmar. Então, assim como o pessoal está comentando aí, o Marcos, Isadora, o pessoal, na verdade é isso mesmo, né? Essa parte introdutória, né, pessoal? Na verdade, o primeiro módulo é uma parte introdutória, então ele faz uma preparação, né? E até aquele material que eu coloquei lá para vocês, naquela sexta-feira eu coloquei uma apostila, depois coloquei uns slides e tal, e lá já dá uma noção para vocês, já dá um caminho, né? E a partir do momento que vocês começam aqui, né, nesse primeiro tópico, né, que é a introdução à pesquisa operacional, né? Então aqui ele já vai dando uma noção, mas assim é mais teórico mesmo, tá, Marcos? Tá, Isadora? O pessoal que comentou ali, ele é mais teórico mesmo. Nesse primeiro momento, nesse primeiro módulo, não, embora eu no slide tenha feito um breve cálculo e vou mostrar para vocês, mas o que eles querem? O que o autor quer? Ele quer, na verdade, uma descrição dos pontos, né? Quais são os critérios que vocês vão estar interpretando como importante para a tomada de decisão, né? Então, lá naquele tópico do desafio lá, né, entre a manteiga e a margarina. Então, a pesquisa operacional, ela trabalha em cima disso, ela trabalha em cima da tomada de decisão, a gestão, a tomada de decisão, que valores que variáveis vocês têm que levar em conta, né, que são importantes para a tomada de decisão. Então, a minha intenção hoje é trabalhar com vocês cada tópico desse módulo 1. A gente vai começar pelo primeiro, que é a introdução à pesquisa operacional, depois o enfoque gerencial, né?
trabalhando todas essas nuances, esses detalhes, né, que são importantes. Então, nós vamos estar conversando, nós vamos estar trabalhando, vocês vão estar anotando e depois eu vou estar postando para vocês esse material aqui. Então, tudo é importante, né? O vídeo ali do professor dando as dicas, a leitura do livro, né, das partes dos livros que o autor coloca para nós são importantes. Então, cada ponto é importante para que vocês consigam lá desenvolver e responder a esse desafio, né? Vocês têm um prazo ali para estar entregando esse desafio, né? Esse prazo está aqui, né? Dia 5/11 é o prazo para entregar esse desafio, tá? É bem tranquilo, na verdade, não é um bicho de 7 cabeças, não é. Isso eu garanto para vocês, tá bom? Então a gente vai tá conversando e eu gostaria que vocês também colocassem a percepção de vocês, o que vocês entenderam, o que vocês acharam de cada ponto, né? Porque a participação de vocês é importante para não ficar aqui um monólogo também, tá bom? Então, a gente vai iniciar pelo módulo 1, que é a introdução à pesquisa operacional, né? Então, eu fui pegando lá do material de vocês esses tópicos, né? Então, essa primeira parte aqui é uma apresentação. Então, lá na apostila que eu passei para vocês, naquela apostila lá do presencial, já trazia algumas informações importantes, né? Sobre a pesquisa operacional, né? Que ela surgiu lá na Segunda Guerra Mundial, né? Inicialmente surgiu lá na Inglaterra, né? Então, com a parte dos britânicos, né? Então, tem toda uma questão envolvendo a parte bélica, né? Parte bélica, que foi lá na 1938, 39, que foi onde começou a se desenvolver, se aprimorar mais essa questão da ferramenta, né? da ferramenta matemática, da modelagem, que a gente vai escutar muito falar aqui de modelagem, né? A modelagem matemática, né? E o que é essa modelagem, né? Que é essa questão de você pegar as variáveis do ambiente empresarial, né? Pegar todas essas nuances e estar trabalhando para modelar. Então, pegar as variáveis, unir com a ferramenta matemática, fazer essa modelagem, né? Fazer as simulações, que a modelagem nada mais é do que uma simulação, né? E aí, então, são pontos que vocês devem estar anotando e pesquisando, né? A gente vai estar falando de modelagem, né? A gente vai estar falando de simulação, a gente vai estar falando de tomada de decisão, tá certo? Então, essa introdução aqui, né, traz isso, a definição de pesquisa operacional, explicar a origem e descrever essa relação entre pesquisa operacional e tomada de decisão, tá? Então, para vocês que já estiveram, acessaram, já leram, já viram os vídeos, né? Vocês têm bem essa noção aí, tá? Desse primeiro objetivo. E aí o autor já traz para nós um desafio aqui. Esse primeiro desafio, que é um desafio onde ele traz 2 tipos de ração, né? E a minha dica para vocês sempre é estar tirando todas as informações do problema, tá? Então, porque ele faz uma pergunta, né? O que você faria para iniciar a análise desse problema? O que você faria? Né? Que caminho você iria buscar? Então, ele te dá o que vai em cada tipo de ração. Na ração super, né? Usa 30% de farelo de soja, na ração premium usa 20%. Na ração super, usa 60% de farelo de milho. Na ração premium usa 70%. Né? 10% vai de corte de frango igual nas duas. Então, o frango não é diferencial. Né? Ele
vende, né, essa ração, o pacote é o pacote de 10 quilos. Ele vende a 120 a ração super, 180 a ração premium. Então, são informações que vocês já vão ter que estar tirando do problema, porque é isso que vai fazer o diferencial, são essas variáveis que você vai estar, então, depois analisando e modelando, né, para a tomada de decisão. Então, né, eu quero maximizar o lucro, então eu teria que ter preço de venda, já tenho. Eu teria que ter o custo, que nesse momento, inclusive, ele não deu, ele só deu os percentuais, né? E outra coisa que ele dá para nós são ele dá, né, o quilo do farelo, né, de soja e de milho, quanto custa, e ele dá uns limitadores aqui. Quais são os limitadores? Quais são as restrições? É a quantidade que ele tem por mês de suprimento de milho e de soja. 100 mil quilos de milho e 20 mil quilos de farelo de soja. Então, o autor ele vai dando para vocês inúmeras variáveis e nuances, né, para que vocês depois cheguem nesse padrão de resposta. Não sei se vocês têm esse padrão, mas eu até trouxe aqui para a gente estar debatendo rapidamente, que é isso que eu acabei de falar para vocês, né? O que vocês têm que verificar? Quais são as variáveis de decisão? O que é a variável de decisão? É o quanto que eu vou estar, né, fabricando de cada tipo de ração. Eu tenho 2 tipos de ração. Então, eu tenho que analisar quais são as variáveis de decisão. Quem é o meu X1, quem é o meu X2? Naquela sexta-feira eu trabalhei com a turma, né? Quem é o X1, quem é o X2? Ou quem é o X, quem é o Y? Ou quem é o A e quem é o B? Eu tenho que definir, né? Quais são os parâmetros, quais são os preços de compra das rações, né? Quais são as restrições? Quanto que eu tenho por mês de farelo de milho e de farelo de soja, né? Que são meus limites, que são os meus tetos ali, né? E qual é a função objetivo, que é a equação matemática que está atrelada com aqueles R$ 120 e com aqueles 180, né? Para me poder fazer a equação matemática. Então, até eu fiz uma modelagem rápida aqui, né? E depois eu vou fornecer. Ração super, qual é a composição da ração super? 120 é o preço de venda do pacote. A ração premium, 180 é o preço de venda do pacote. Pacotes de 10 quilos. E quais são os limitadores, né? A soja, 20 mil quilos. E o milho, 100 mil quilos, né? Beleza. Feito isso, eu consigo fazer uma modelagem, né? Quais são as variáveis de decisão? Então, quem é o X1, quem é o X2? Então, eu vou definir X1 como sendo a quantidade que eu vou produzir da ração super, X2, a quantidade que eu vou produzir da ração premium. Então, já estou tirando as variáveis matemáticas. Toda vida que eu falar de X1, é a ração super. Toda vida que eu falar de X2, é a ração premium. Então, eu defino e amarro X1 e X2, variáveis de decisão, né? Aí eu faço a minha função objetivo, que é a minha função lucro, né? Então, ele diz que vende a ração, né, super por 120. E ele disse que vende a ração premium por 180. Então, 120 X1 mais 180 X2. Né? Então, para cada quilo, né, na verdade, ele é por saca, né? Então, para cada saco de 10 quilos, eu ganho 120 nessa e eu ganho 180 nessa. Então, eu modelei e acabei já fazendo uma equação matemática, uma função matemática, tá bom? Então, quando eu tiver o resultado, quando eu fizer lá no software e eu resolver via software e ele me dá as quantidades de X1 e de X2, eu vou jogar aqui, vou multiplicar e vou ter o meu lucro, ou vou ter minha receita, tá? Então, tem aqui os coeficientes e as variáveis. Beleza? E ainda tem as restrições. Sujeito A, que é o meu SA, que eu expliquei naquele dia, né? Daquela aula, tá? Então, restrição de soja. Por que eu botei 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 20 mil?
Por quê? Porque não pode passar de 20 mil. Porque a ração super, ela usa 3 quilos e a ração prêmio usa 2, né? De soja, de farelo de soja. Né? Por que eu botei 6x1 mais 7x2 aqui menor ou igual a 100 mil? Porque, né, a ração super usa 6 quilos de farelo de milho e a ração prêmio usa 7. Menor ou igual porque o limite por mês aqui é o meu teto. Então, eu tenho equações matemáticas para a soja e para o milho, que são as minhas restrições, né, que vieram lá do meu problema, que é esse problema aqui. Quando o autor deu, ele já deu a quantidade máxima, né? E o quanto que ele iria utilizar, beleza? Para cada situação. Então, foi onde o professor fez, né? Montou ali a restrição técnica do problema. Beleza? Então, esse aqui é o desafio inicial, era tirar os dados, né? E aqui a análise. Não tinha que montar a equação matemática. Eu só montei para já mostrar a parte da modelagem para vocês, tá? Mas, na verdade, vocês iriam falar das variáveis de decisão, quem eram, dos parâmetros, quem eram, as restrições, né? A minha função objetivo, tá? Vocês iriam descrever, beleza? Beleza. Bom, vamos seguir. O infográfico. Então, lá no infográfico, ele traz lá algumas situações, alguns fatores que interferem na tomada de decisão, né? Então, nós temos aqui agentes, riscos, o próprio ambiente, né? Os conflitos. Então, nós temos aí todo um ambiente, todo um fator de risco, nós temos os agentes, né? Nós temos os conflitos, e tudo isso vai estar interferindo na tomada de decisão, né? Então, quando você está lá dentro da empresa, quando você está trabalhando, quando você está usando uma ferramenta matemática, quando você está usando a pesquisa operacional, você vai ter que estar levando em consideração essas situações, né? Que impacto que essa decisão vai tomar, vai provocar, né? Quais são os resultados financeiros, né? que essa tomada de decisão vai gerar, né? Quais são as incertezas e certezas que influenciam as decisões, tá? Então, nós temos inúmeras situações aqui que vão estar impactando, que vão estar interferindo, né, lá na tua tomada de decisão. Então, quando você usa a pesquisa operacional, né, você vai ter que estar levando em conta esses cenários, tá? Não sei se alguém quer perguntar ou comentar alguma coisa, né? Mas basicamente é isso que ele pede para você estar levando em consideração, ok? Quem quiser perguntar, abre o áudio e pergunta, né? Depois ele traz para nós o conteúdo do livro. Ele traz lá o primeiro capítulo do livro, Introdução à Pesquisa Operacional, né? Aí vem aquela pergunta: alguém leu? Quem leu? Quem anotou os pontos mais importantes? Teve alguém que leu? Então, o que traz do livro, né? Então, eu fui lá e busquei lá, né? O que ele traz lá? Ele fala da origem da pesquisa operacional nesse livro aqui, né? E ele traz para nós alguns pontos, né, sobre definição, né? Definir a pesquisa operacional, explicar a origem e descrever entre a pesquisa operacional e a tomada de decisão. Tudo isso eu coloquei, inclusive, lá no primeiro capítulo, né, da nossa apostila, né, que fala da identificação do problema. Então, lá no início da apostila,
tem todas as fases da pesquisa operacional, né? Onde ele fala da tomada de decisão, identificação do problema, formulação do objetivo, a análise das limitações e a parte de avaliação das alternativas, tá? Então, tem todo o processo lá no livro, nessa parte inicial do livro, né? Inclusive, lá no livro, que vocês devem ler, ele traz os fatores e cenários que interferem na tomada de decisão. Não sei se alguém chegou a abrir lá e verificar, né? Mas lá ele traz esse quadro 1, que está aí na tela de vocês. E nesse quadro 1, ele traz lá a importância, né? Qual é o impacto que essa decisão pode provocar na organização. Os agentes, né? O número de decisores, individual em grupo, né? Riscos, certezas e incertezas. Então, ele traz, na verdade, o que já estava lá anteriormente, ele traz novamente para nós, né? Conflitos que surgem em função dos choques de interesse. Então, ele traz ali esses pontos, né? Esses pontos que devem ser considerados, né? E aí ele traz também um quadro 2, onde ele traz esse processo, né, de resolução do problema dentro da pesquisa operacional, que começa com a identificação, definição desse problema, que é a primeira fase lá do processo, do estudo da pesquisa operacional. Então, ele começa com a identificação do problema, ele parte para a construção do modelo, com base, né, nas informações da realidade. Então, você está modelando, você está pegando informações lá dentro da empresa, do teu chão de fábrica, né, e você vai, então, construir esse modelo, né? Depois você vai obter uma solução, vai modelar matematicamente e vai conseguir uma solução, né, obter a solução desse modelo, né? E aí você vai atrás dos resultados. Se os resultados não são satisfatórios, você pode ter que voltar novamente para a solução, ou você pode ter que voltar novamente e reconstruir, modificar o teu modelo, ou pior ainda, você pode, né, ver que o negócio deu tão errado que nem o teu problema, então você vai ter que voltar novamente e identificar o teu problema, reiniciar, né? Se fosse um ciclo PDCA, tem que voltar novamente lá para o início do ciclo, porque você começou errado. Você nem pegou, nem identificou o teu problema da maneira correta, tá? Então, mas beleza, vamos supor que você conseguiu e superou essas etapas e aí você vai para os resultados, né? Você pode testar o modelo novamente ou você já vai implementar, botar para funcionar, fazer isso acontecer na prática, né? Porque o negócio correu tão bem, funcionou de tal forma que você vai lá, então, e implementa a solução. Então, nós estamos seguindo lá pela apostila, também pelo livro, todas as fases do processo, até a implementação desse modelo, né? Vai fazer isso acontecer. Então, tudo isso está na minha apostila também, que eu passei para vocês lá atrás. O próprio livro traz ainda, né, em cada etapa ali, né, explicando cada etapa. Então, peço que vocês depois façam uma leitura, beleza? Importante que vocês façam a leitura. Seguindo aqui. Depois nós temos a dica do professor. É um vídeo. Quem assistiu o vídeo? Me fale aí. Quais são os pontos importantes que foram colocados nesse vídeo? Alguém sabe dizer para nós? Quais são os pontos importantes do vídeo? Que o professor lá vai dar e dá a dica, né? Então, assim, estou vendo que, né, ninguém está falando. Então, estou subentendendo que ninguém viu o vídeo.
Se não me engano, essa parte ele cita até sobre a Segunda Guerra, que é a importância, principalmente como melhor utilizar os recursos que tu tinha, né? Principalmente na guerra, o principal fator que eles queriam era tomar a decisão melhor que o oponente deles, né? Que o inimigo, porque era uma guerra de recursos, né? Então, principalmente, melhor utilizar os recursos, né? Atrás do resultado ótimo, acho. Alguma coisa assim. Isso. Grande Marcos. Daí, com o tempo, eles foram, conforme as guerras foram acabando, eles foram vendo que isso servia também para administração de empresas, e daí eles começaram a implantar também. Isso, perfeito. O professor colocou na tela uma síntese, né? Uma síntese até para facilitar para a galera que não entrou, que não assistiu o vídeo, que depois eu espero que assista, né? Mas é isso aí, né? A questão da Segunda Guerra Mundial, do uso bélico, militar, que depois foi convertido para as empresas comuns e normais, né? Realmente é o uso de métodos científicos, matemáticos, estatísticos, focados para a tomada de decisão, né? Então, nós temos aí o uso da tecnologia na busca de uma solução ótima, né? Então, você está usando, muitas vezes, tecnologias de vários setores, de várias áreas, por isso que o caráter multidisciplinar, sempre focando na tomada de decisão, né? Então, você tem vários usos, né? Você tem uma grande gama, né, de utilização, que vai desde roteirização, alocação de pessoas, projetos, ele cita, né, uma grande quantidade de utilização, né, da pesquisa operacional. Então, eu peço que vocês assistam o vídeo, por favor. Assistam lá depois o vídeo. Eu coloquei aqui uma síntese, mas cabe a vocês assistirem lá esse vídeo, tá bom? Depois disso, ele vem para a prática, né? Tem um na prática também. Então, vocês têm que ir acompanhando lá todo o processo. E esse na prática, né? Ele traz lá uma situação do João, né? E que o João ele está lá entre o Rio e São Paulo, lá ele vai ter que trabalhar durante 5 semanas, certo? Tem uma situação lá e o autor traz para nós lá, né? Os valores, né? Passagem aérea normal, né? R$ 400, depois tem um desconto de 20%, se abranger final de semana. Se você comprar só a ida, custa 75% do 400. Então, ele está trazendo ali algumas informações iniciais, né? E aí tem um processo de tomada de decisão. Então, você tem que analisar as alternativas, né? Então, você tem as alternativas aqui para você poder comparar as alternativas, verificar valores para a sua tomada de decisão. A pesquisa operacional é isso, né? É você pegar as variáveis, fazer a modelagem. Nesse primeiro momento é uma modelagem mais empírica, né? Você está pegando as informações. Então, tem aqui a situação A, situação B e situação C. Beleza? Então, primeiro ponto. Quais as alternativas para tomar de decisão? A. Comprar 5 passagens normais Rio-São Paulo-Rio, partindo das segundas-feiras, retornando às quartas-feiras. Né? Situação B. Então, ele vai explicando cada situação. Situação B. Comprar uma passagem Rio-São Paulo, 4 São Paulo-Rio-São Paulo, que abrange finais de semana, e uma São Paulo-Rio. Né? E aí, ali a última, né, opção, comprar uma passagem Rio-São Paulo-Rio para cobrir a segunda-feira da primeira semana e a quarta-feira da última semana. E 4, São Paulo-Rio-São Paulo, para cobrir as viagens restantes. Tá? Todos esses bilhetes nessa alternativa abrangem pelo menos um final de semana. Beleza. Então, ele cita aqui, né? Então, etapas para o processo de tomada de decisão. 2, segundo ponto. Sob quais restrições a decisão é tomada? Né? Então, a restrição a essas opções é que João possa ser capaz de sair do Rio numa segunda-feira e voltar na quarta da mesma semana. Tá? Beleza. E aí vem a terceira, né?
qual seria o critério objetivo para avaliar as alternativas? E aí ele faz o cálculo, né, do custo da alternativa A, da alternativa B e da alternativa C, né? E aqui no visual já fica fácil de ver que a opção C é a opção, né, de valores, né, é a opção mais interessante. Então, você tem que tirar os dados, colocar no papel, né, como o autor fez aqui, para chegar nesse resultado, que é o resultado otimizado, que seria, então, a alternativa C, né? R$ 1.600. Desculpa aqui que eu mudei sem querer. Deixa eu voltar. Né? R$ 1.600, que seria o otimizado. Beleza? Então, e aí no final desse módulo ali, né, desse tópico, né, ele traz algumas informações ali, alguns links, né, que vocês podem estar utilizando para aprofundar o conhecimento de vocês. Beleza? Então, esse é o primeiro tópico, né? Esse é o primeiro tópico lá, a gente iniciou, tá? Quero perguntar se tem alguma dúvida. Tá tranquilo? Porque depois vocês vão ter que voltar, pessoal, e olhar, rever os vídeos, né? Tópico por tópico. Então, como é uma disciplina EAD, vocês têm que entrar. Quem não entrou, quem está olhando só agora, vai ter que voltar e tá aprofundando lá. Beleza? Certo. E aí a gente parte para o enfoque gerencial, que é o segundo tópico desse primeiro módulo. Né? Então, o que se busca com esse módulo, com esse tópico desse módulo aqui, né? Analisar a PO sobre o enfoque gerencial, a gente já está falando sobre isso, né? Compreender os modelos utilizados na construção de problemas e identificar fenômenos naturais através do uso da pesquisa operacional, né? E aí o autor traz aqui, não sei se vocês chegaram a ver, esse segundo desafio. Quem conseguiu analisar e interpretar esse segundo desafio? Alguém? Passa um pouquinho lá para baixo. Passa um pouquinho lá para baixo para me ver, para me lembrar, porque eu tinha tido uma ideia, só que eu tenho que ler de novo. Bota ali um pouquinho. Isso, passa para baixo na imagem, rola um pouquinho para baixo. Tem... Ou não dá, o senhor tirou. Peraí que eu vou entrar aqui. Eu diminuo aqui, ó. Eu acho que eu tenho que subir um pouquinho. Peraí. Talvez não esteja enxergando. Vamos ver se vai melhorar agora. Melhorou? Não, tinha mais um negócio embaixo que foi o que fez eu pensar. Peraí que eu vou abrir aqui, senhor. Depois tem... É isso aqui, ó. Isso aí. Tipo assim, ó, ali fala assim, ó, usando a abordagem sistêmica, ambos os sistemas reais podem ser representados por um modelo composto de um canal de serviço ou posto de atendimento, que seria a secretária ou a estação de passageiros, e um grupo de clientes chegando ao posto, requerimento de serviço, o pedido do chefe e o passageiro no outro. Daí, quais dos elementos das duas filas representam a população e o atendimento? Isso. Então, eu tô com medo de inverter. Mas na minha cabeça, pelo que eu tinha entendido, a população seria tipo a chegada dos passageiros e o chefe, porque é dali que vem o problema. Eu não sei se eu entendi certo, né? Foi o que eu entendi por cima. A população é aquilo que vai te acumular, são as demandas. Isso, no caso seria o chefe e a população chegando para ir para a fila ali. Isso. E o atendimento seria, no caso, a secretária, que é quem faria o serviço, e no segundo ali seria lá os guichês que passaria, que no caso é onde as pessoas passariam. Daí na minha visão... Onde compra os bilhetes de passagem. Isso. Na minha visão, eles teriam, tipo, que arrumar, sabe? Tipo, ou o cara, se tem muitos trabalhos, ele teria que contratar mais um funcionário. E na coisa lá, ele teria que aumentar a quantidade de guichês para poder atender mais gente ao mesmo tempo. Isso. Foi isso que eu entendi desse desafio aí, mas eu não tinha certeza. Então, assim, até o autor traz para nós ali o modelo, né? Para a primeira fila,
né? Ordens do chefe e secretária. Para a segunda fila, passageiros, né? E guichê. Então, ele está falando do que tu tinha citado ali, né? O que é a população e o que é o atendimento, né? Então, Sim. o que gera, o que acumula, o que causa a fila, né? Quais são as dificuldades? Então, é bem nesse sentido que tu falou. Quando eu falo aqui, né? Passageiros, estação, guichê, eu vou ter que melhorar aqui, porque aqui é o meu gargalo. O gargalo é o guichê, né? Sim. E aqui a secretária muitas vezes vai estar limitada. Então, talvez tu tenha que colocar uma outra secretária, tu tem que rever isso. As ordens do chefe, talvez também rever, otimizar essas ordens. Muitas vezes o cara tá jogando um monte de coisa que não é necessário, tá complicando a vida da secretária. Tipo, tem coisas às vezes que o chefe, tipo, ele pode fazer, tipo, ele tem tempo, ele sabe fazer e ele poderia fazer, só que daí ele acaba sempre, tipo, no costume, passa sempre pro próximo, mas ele mesmo já poderia ter resolvido, não precisava ter, passar pra frente. Ele não... É um desabafo. Né? Ele não otimiza. É um desabafo. Coitada da secretária tem que aguentar tudo, né? Triste. Hã? É triste. Tem dia que os patrão estão atucanados e daí atucando a gente também. Não é fácil, tá? Não é fácil. Então, são esses critérios aí que tem que ser, muitas vezes, revistos, né? E de procedimentos para tomada de decisão. Aqui são exemplos mais simples, mas que a gente pode tomar, muitas vezes, para outros exemplos mais complexos, dentro, muitas vezes, do teu processo produtivo, ou dentro do teu marketing, ou dentro do teu RH, né? Lá na tua empresa. Tá bom? E aí, nesse módulo, ele traz aqui um infográfico que depois, lá no vídeo, e eu peço que nesse meio tempo agora, quem não assistiu o vídeo, assista para a gente conversar, porque está quase terminando essa primeira aula. Então, eu peço que vocês, por favor, assistam o vídeo, quem não assistiu, com as dicas, porque vai falar disso aqui. Vai falar do enfoque clássico e do enfoque atual. O enfoque clássico é aquele enfoque lá da Segunda Guerra Mundial, da década de 50, de 60, que é um enfoque bem focado em modelos matemáticos. Buscando a tomada de decisão, e só matemática, modela, cálculo, equação, e muitas vezes acaba falhando na questão do enfoque atual, né? Que é a questão de você modelar, ver as variáveis, ver o ambiente, né? Muitas vezes ver a tomada, essa tomada de decisão como algo mais subjetivo e não só matemático, tá? Que é muito importante também. Então, ele vai falar no vídeo sobre isso, o clássico e o atual. O clássico e o atual, ele vai confrontar, tá? Porque, assim, na verdade, a pesquisa operacional ela foi deixada um pouco de lado na década de 80, década de 90, porque era muito matemático. E isso se torna muito complexo também, tá bom? Então, nós temos que aliar as duas coisas. Então, essa técnica mais atual, mais moderna, ela é muito importante. Porque você vai olhar outras nuances, você vai olhar outros detalhes que muitas vezes ficam subentendidos. Muitas vezes a gente não consegue estar visualizando, né? E ele chama a atenção para isso, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá no livro e no vídeo, tá? Eu vou dar um tempinho agora, eu vou encerrar essa reunião e vocês olham o livro e olham o vídeo desse segundo ponto, desse segundo tópico aqui, tá? E aí a gente já volta já em seguida. Eu aviso no grupo e a gente já volta em seguida. Daqui uns 10 minutinhos. Tá bom, pessoal? Beleza. E aí vocês olhem o vídeo, anotem os pontos importantes, anotem os pontos importantes do livro também. Tá bom? Já voltamos. Tá bom. Beleza, galera. Vamos lá.